Me diga uma coisa, quais principais vantagens da audiência virtual em relação à audiência presencial? Ou não há vantagem? Qual é a sua concepção entre audiência presencial e audiência virtual? Muito boa pergunta. As audiências virtuais e presenciais, cada uma delas tem a sua vantagem. Eu gosto de ambas, tanto a telepresencial, a virtual, como a presencial. Mas eu tenho um critério que eu adoto. Quando é um processo que demanda uma instrução mais demorada, mais detalhada, tem uma lead muito mais forte, que a gente percebe ali, né? Muitas vezes na audiência, eu tive um caso recentemente, que era uma lead de uma irmã contra o irmão, ela era empregada da empresa do irmão, tiveram um desentendimento, ele agrediu ela fisicamente, e eu percebi claramente que era uma lead, tinha uma lead psicológica ali dentro. Então ali teria que ouvir não só as partes, como 3 testemunhas de cada lado e com perguntas com muito detalhes. Então essa audiência eu designei como presencial. Então a gente precisa fazer essa distinção, verificar o momento que a gente vai puxar para o presencial, para poder o controle do juiz que está presidindo a audiência ali, ele seja mais eficaz. Entretanto, a audiência telepresencial ela facilita bastante o jurisdicionado, né? Um exemplo, uma audiência, matéria de direito, onde a parte vai apenas acessar a audiência para poder receber defesa, não vai produzir prova, não vai ouvir as partes e facilita, né? Às vezes a parte mora no interior, muito longe, ele não tem recursos financeiros para se deslocar, ou se for fazer isso vai ter que pegar dinheiro emprestado com alguém, pedir algum favor, né? Então tem essa facilidade. Tem o incômodo também da audiência telepresencial, da dificuldade das pessoas acessarem, né? Eu percebo muito. Nós temos lá 2 salas, sala de espera e a sala de audiência onde eu fico. Nessa transição da sala de espera para a sala de audiência, existe uma dificuldade muito grande, principalmente daquela parte que não tem muito conhecimento, né, dos equipamentos que hoje se utilizam. Então às vezes ele entra, o áudio não está ligado, ele não sabe ligar, ou às vezes a internet dele é muito ruim. Então às vezes eu canso de perguntar, tem modem aí na sua casa? O senhor está usando os dados do celular? Não, tenho Wi-Fi aqui. Então fica perto aí do modem para poder ver se a gente consegue. E aí com muita calma, né, com muita paciência, a gente vai conseguindo avançar. Quando não tem jeito nenhum, que vê que não dá para poder, aí eu suspendo a audiência e remarco para presencial. Mas tem os prós e os contras de uma e de outra, né? A gente tem que saber fazer essa diferença. Agora me diga uma coisa, doutor Arnaldo, porque óbvio que existem inúmeras vantagens na audiência virtual. Eu vejo muitas vantagens. Quer ver uma delas? Contribuição para o meio ambiente. Quando você tira pessoas de estar circulando, são menos automóveis no trânsito e, consequentemente, menos poluição. Então, há uma contribuição também para o meio ambiente. Imagine o que é você deslocar pessoas com veículos, as pessoas se deslocam, né, seus veículos, para fazer uma audiência que é só para receber defesa e dar vista à parte contrária. Realmente, nesse caso, entendo que a audiência virtual é a solução, é o caminho e, como o senhor bem disse, quando percebe uma audiência mais complexa, uma matéria mais densa, aí opta pela audiência presencial. Acho que é um cuidado, um critério muito importante. Agora, a minha pergunta a gente sabe que tudo na vida tem os 2 lados. A gente tem pessoas que se aproveitam, às vezes, de situação para tirar vantagem. Como é que identifica? Vamos imaginar que é só uma suposição, aqui é uma situação hipotética. Uma parte que está na audiência, é uma audiência de instrução, e ela percebe que a testemunha dela não apareceu, ou a outra parte está muito mais fortalecida do que ela, o momento não é propício. Como saber se de fato a conexão dela caiu, ou se ela provocou uma desconexão propositada, para que a audiência seja adiada? Como identificar? Essa pergunta é interessante. Eu tenho alguns cuidados na audiência telepresencial, inclusive esses cuidados já foram questionados por alguns advogados. Eu vou relatar aqui um deles.
Quando eu entendo, aí é entendimento meu, eu entendo que, apregoadas as partes, todos deverão estar na sala de espera, inclusive as testemunhas. Então, o que é que a gente faz? Chamou a audiência daquele horário, verifica quem está, reclamante, reclamado, advogados de reclamante e reclamado. Esses, passa o link, eles dois acessam a sala de audiência. Aí eu pergunto, vão produzir prova testemunhal? Vamos. Quem são as testemunhas? Aí eu identifico na sala de espera se as testemunhas estão e elas ali permanecem. Então é um cuidado que eu tenho exatamente para evitar essa surpresa. Ou a testemunha está em algum local ouvindo o depoimento, então ela precisa estar ali sendo monitorada pelo secretário de audiência. Então eu tenho duas telas, uma tela onde eu estou na sala de audiência e outra tela com a sala de espera. E as testemunhas daquele processo deverão estar no início da audiência. Se não estiverem no início da audiência, eu não ouço. Então eu registro isso. Outro cuidado que eu tenho também, e nas notificações que eu encaminho saem dessa forma, é o seguinte: eu não permito que as testemunhas vão para o escritório do advogado. Se a audiência é telepresencial, ela precisa ser telepresencial para todos. Ela não pode ser telepresencial para mim e presencial para os advogados. Porque aí, não é? Então, um exemplo, se a parte estiver do lado do advogado, eu permito. Mas a parte do lado do advogado e as testemunhas no mesmo ambiente do escritório, quando eu falo ambiente é no imóvel, eu não permito. Então, para não prejudicar, eu, quando identifico isso, eu remarco a audiência. Mas eu sempre aviso e nas notificações saem dessa forma. E é isso que eu digo. A audiência é tele. Ela não é tele para mim e presencial para vocês. Porque senão vai ser presencial, não é? Então eu tenho esse cuidado. A gente tem, no decorrer das atividades, a gente vai percebendo e conseguindo alguma expertise. Então, quando eu percebo algum som, às vezes tem um som que quando está a testemunha perto de outra, ele dá uma sinalização, né? Uma microfonia. Exatamente. Quando a gente já percebe isso, a gente já identifica também. Outra coisa, eu não permito fazer audiência com a tela fechada e sempre tem que estar ali no meu visual. Teve um caso interessante onde eu ouvi a parte e quando eu fui ouvir a testemunha estava no quarto e eu não sabia, da mesma casa. Então a parte estava na sala e a testemunha estava no quarto. E a testemunha começou, não conseguia liberar o áudio. E eu vendo a testemunha e quando a parte mudou de posição, eu comecei a enxergar a testemunha pela tela da parte. Aí quando eu percebi isso, eu virei para o reclamante e disse assim: seu fulaninho, ele está me ouvindo, faça um favor, vá lá ajudar o seu colega, a testemunha fulano de tal, que ele está com dificuldade de ligar o áudio, eu estou percebendo que o senhor está próximo dele aí, eu gostaria que você fosse lá ajudar. Aí ele, eu posso, doutor? Pode. Ele levantou, foi lá e liberou o áudio do rapaz. E imediatamente eu indeferi a oitiva, porque ele presenciou, né, todo o depoimento da parte autora. Então, assim, no dia a dia a gente vai aprendendo, verificando, são alguns anos, né? A pandemia já completou 5 anos. É verdade, rápido, né? E a gente vai adquirindo algumas expertises. Às vezes as pessoas não entendem o porquê de tanto cuidado, mas o cuidado é esse, é garantir a integridade da produção da prova. Né? É isso que a gente faz no dia a dia. Tem um vídeo até que circulou na internet, viralizou, que é uma situação assim meio complexa e estranha, que é quando o juiz desconfia que a testemunha está junto com a parte, aí ele pede para para circular a câmera, fazer uma volta 360 graus, e aí aparece a testemunha mergulhando debaixo da mesa. Eu vi esse vídeo, é interessante. É um vídeo que viralizou. Então, é por isso que eu falei, às vezes tem pessoas que
querem tirar proveito de uma situação Sim. que eticamente não seria possível, né? Então é uma conduta que eu digo antiética, mas a gente sabe e o magistrado tem que realmente ficar atento para que situações assim não ocorram, porque você gera um desequilíbrio entre as partes. O interessante da audiência telepresencial são essas coisas que acontecem, né? É uma dinâmica muito grande e o magistrado que está ali, ele também tem que ter um raciocínio muito rápido ali naquele momento para, dentro de uma razoabilidade, tomar a melhor decisão, né? Pode ser até que não seja a mais correta, mas a melhor decisão dentro daquela situação que aparece. Sem dúvida. E